Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, de biologia, continuando então o reino plant, que a gente iniciou na aula passada. Vimos quais são os organismos, que são as plantas. Vimos a classificação evolutiva, as estruturas, e o ciclo de vida. Então, hoje a gente vai começar a ver os grupos, Só para a gente recapitular o que a gente viu na aula passada, Quais foram esses grupos? A gente viu que as plantas, elas podem ser classificadas em grupos como plantas vasculares ou traqueófitas, que é aquelas que possuem os vasos condutores de seiva, que é xilema e floema. Então, a gente vai entender melhor hoje o que são, esses vasos condutores. Eu vou explicar melhor o que é xilema e floema. Plantas avasculares que não possuem, então, esses vasos condutores. E ainda é classificado em grupos, que são 4 grupos que a gente viu naquela classificação evolutiva, que o ancestral comum desses 4 grupos é a alga verde, a clorífera, Então, os 4 grupos que nós vamos estudar: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Vimos também esses 2 conceitos, criptógamas e fanerógamas. Então, a gente vai ver dentro desses 4 grupos as que são criptógamas, que não produzem sementes, e as que são fanerógamas, as que produzem sementes. Porque esses 2 termos, eles vão aparecer para vocês em prova, tá? Pode aparecer. Então, eu trouxe para a gente saber que conceito é esse. Caso aparecer essa palavra aí dentro de um contexto, dentro de uma alternativa, vocês lembrarem que está relacionado à produção de sementes, tá ok? Então, vamos lá. A gente vai começar pelo grupo mais primitivo, que são as briófitas, e assim sucessivamente, tá ok? Então, as briófitas, foram o primeiro grupo dos vegetais a povoar o ambiente terrestre, porque o ancestral comum delas, eram as algas, então eles estavam completamente no meio aquático, Então aqui as briófitas foram o primeiro grupo dos vegetais a povoar o ambiente terrestre, Por serem tão primitivos, eles acabam tendo funções e características limitadas, como a dependência da água para fecundação e crescimento limitado, devido à ausência dos vasos condutores de seiva, tá? Então, como eu disse, eles não possuem, esses vasos condutores de seiva. Então, eles não têm xilema e floema, tá? E nenhum tipo de estrutura rígida que vai sustentar o corpo deles. Então, por isso que ele tem um crescimento limitado, porque não tem essas estruturas mais rígidas de sustentação. Aqui aparece o termo criptógamas, como eu disse para vocês. Então, as briófitas são criptógamas, ou seja, elas não têm semente, os gametas são escondidos. Então, a ausência de sementes, de flores e até mesmo de frutos. Elas são encontradas em ambientes terrestres, porém é um ambiente mais úmido e sombreado. Então, não é extremamente seco, Elas precisam aí de um ambiente mais úmido e sombreado, até porque elas precisam, de água para a fecundação, para o processo reprodutivo acontecer. Mas algumas espécies podem ser vistas em água doce, até mesmo em locais extremamente secos
ou até mesmo nos polos da Terra, né? Apresenta alternância de geração em seu ciclo de vida, como a gente viu na aula passada. Todos esses 4 grupos têm como ciclo de vida a alternância de geração, né? Que vai ter o processo do esporófito e do gametófito. Aqui nas briófitas, a fase dominante é a do gametófito, tá? A gente vai ver melhor a reprodução, como que é a reprodução das briófitas, para a gente entender. Elas estão divididas em 3 filos, né? Que são os musgos, as hepáticas e os antóceros, tá? Então, aqui as imagens para a gente saber, né? Então, aqui é um musgo, aqui uma hepática, né? Que ela tem um crescimento mais lateral, e os antóceros. Então, o que mais representa, né, as briófitas são os musgos, tá? Então, o que a gente mais vai encontrar na literatura falando, então, são os musgos. Aqui a gente consegue, né, observar, né, que eles têm um crescimento limitado, eles não têm uma alta, um crescimento de grande porte, né? Então, eles são mais rasteiros, vamos dizer assim. A estrutura, como que é a estrutura corporal? Então, sempre que a gente for estudar as briófitas, tudo vai ser em cima dos musgos, que é o que mais é estudado, o que mais aparece. Então, a estrutura desses musgos, como que é? Eles não possuem, né, raiz, caule e folha, mas eles possuem rizoide, né, aqui bem embaixo, tá? Aqui rizoide, que ele faz o papel da raiz, tá? Como se fosse, né? Então, ele que fixa, esse rizoide, ele que fixa, né, a planta no ambiente em que ela tá, né? E eles não absorvem aí substâncias do solo como as raízes, tá? Então, por isso que tem essa diferença. Ah, por que que esse rizoide não pode ser considerado uma raiz se tem a mesma característica, né? A mesma estrutura? Porque esses rizoides, eles não vão sugar água e nem sais minerais do solo, assim como nas demais plantas, tá? O cauloide, né, essa pequena estrutura aqui, tá? É uma pequena haste de onde surgem os filóides, tá? Que se assemelha muito ao caule, mas também não tem a mesma função. O filóide são estruturas, né, que se assemelham a folhas, que são estruturas clorofiladas e onde acontece o processo de fotossíntese. E por fim, a gente tem aqui a haste. A gente vai ter essa cápsula, que é o esporângio. Dentro desse esporângio, a gente vai ter a produção de esporos, tá? Que depois que é produzido esses esporos, essa parte do esporófito, ele desaparece, tá? Então, aqui, essa primeira estrutura aqui, que compõe o rizoide, o cauloide e o filóide, é chamado de gametófito. Então, é a fase dominante. É o que a gente observa. Quando ele entra no processo de reprodução, a gente vai ver o esporófito. Ele vai crescer e vai se desenvolver. Depois que ele produziu os esporos, né, esse esporângio produziu os esporos, liberou esses esporos no ambiente, esse esporófito morre, tá? Então, por isso que a fase do gametófito é a fase dominante, tá? Porque ele não morre, ele sempre fica aqui. E essa parte do esporófito só vai aparecer quando ele estiver no processo de reprodução. Então, aqui do lado eu coloquei uma imagem real, né, pra gente entender como que é esses esporófitos, tá? Então, aqui esse musgo está no período de reprodução, que tem essa quantidade de esporófitos aqui, tá? E a gente vai entender melhor aí o ciclo de reprodução, tá? Então, eles não possuem, né, vasos condutores de seiva, mas eles realizam um processo de fotossíntese. Como que isso acontece, né?
Eles não têm raiz para absorver água do solo, nem sais minerais. Como que isso acontece? A água ela é absorvida do ambiente. Então, como eles precisam estar num ambiente mais úmido, então até o orvalho mesmo já serve, tá? Então, eles absorvem essa água do ambiente e ela é transportada, então, de célula para célula ao longo do corpo do vegetal, tá? Então, esse tipo de transporte de nutrientes, né, ele é muito lento. Então, por isso que limita tanto, né, o crescimento deles. Tá vendo? Que eles não crescem aqui. No máximo, que 2, 3 centímetros, no máximo 5 centímetros, que a gente consegue observar o gametófito, né? Então, elas são sempre pequenas e baixas, né? Certinho? Então, para a gente entender a reprodução. A reprodução das briófitas, ela pode ser assexuada ou sexuada. A maioria das briófitas são dioicas. O que isso significa? Possuem a parte feminina e masculina, tá? Separada. Então, eu tenho uma planta feminina e eu tenho uma planta masculina. Ou elas podem ser monóicas, que são as hermafroditas, ou seja, elas possuem o masculino e o feminino na mesma planta, tá? E lembrando que isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é uma característica muito marcante do grupo, que elas precisam, né, de água, tá? Nem que seja um respingo de água para que aconteça a fecundação. Então, se não tiver água, não tem fecundação, porque o gameta masculino, ele possui um flagelo, então ele vai nadando, tá? Então, ele vai nadando até o gameta feminino, tá? Então, precisa de água para que a reprodução sexuada aconteça. Vamos ver primeiro a reprodução assexuada, como que acontece? Por fragmentação, tá? Cada fragmento origina novos gametófitos, né? E que são os organismos produtores de gametas. Ou a gemulação. A gemulação ocorre nas espécies de hepáticas, tá? Aqui, ó. Ocorre nas hepáticas. Aqui é o desenho de uma hepática, tá vendo? Que elas são bem diferentes dos musgos, né? O crescimento dela é lateral, tá? Então, elas possuem estruturas especializadas, tá? Que formam pequenas taças. Tá vendo aqui, ó? Ai, meu mouse não tá legal. Aqui, ó. Formam umas pequenas taças aqui, né? E eles se separam, eles se soltam da hepática e é levado pela água para um outro lugar, né? Então, a água pode ser água da chuva, do orvalho, qualquer respingo de água que cai sobre essa hepática, carrega esses propágulos, tá? Ele está num ambiente saudável, ideal para ele se desenvolver, ele se fixa e se desenvolve, tá? Então, por isso que é chamada gemulação, que são essas estruturas aqui, chamadas propágulos, que se separam e são levadas pela água, certinho? E a reprodução sexuada, como que acontece, então, a reprodução sexuada? Então, a gente precisa do gametófito, né? Então, são o gametófito que a gente tem as estruturas reprodutoras, né? A masculina, né? Então, aqui eu tenho o gametófito feminino e o gametófito masculino. O gametófito masculino é chamado de anterídeo. Ele vai produzir anterozoides, tá? Então, o gameta masculino, tá? É chamado de anterídeo. Ele é haploide, tá?
e ele vai produzir, então, gametas masculinos, que é chamado de anterozoide. Então, a estrutura, o gametófito masculino é chamado de anterídeo e vamos dizer, os espermatozoides dele é chamado de anterozoide, tá? Lembrando que eles são haploides, tá? Eles se caracterizam, esses anterozoides, vocês podem observar que eles têm flagelos, tá vendo? Aqui eles são produzidos, né, dentro do anterídeo e eles possuem flagelos, que possibilitam eles, então, nadar até a estrutura feminina, até o gametófito feminino. A estrutura reprodutiva feminina, o gametófito feminino, é chamado de arquegônio, tá? Que ele fica aqui dentro, tá? Dentro desse tubo polínico, vamos dizer assim, tá? Dentro desse arquegônio, a gente tem a osfera, que é o gameta feminino, tá? Como se fosse o óvulo dessa planta. Então, cada arquegônio contém apenas uma osfera, tá? Então, os anterozoides são liberados pelo anterídeo. Com a presença de água, eles nadam até o gametófito feminino, entram dentro do arquegônio, né, e nadam aqui até a osfera, tá? Após a fecundação, ocorre, né, e divisão mitótica, tá vendo aqui, ó, em 4, né? Ocorre a fecundação e a formação do zigoto, né, que vai sofrer. Formou o zigoto, lembrando, né, como eu tive a formação do zigoto, esse zigoto é 2N, então ele é diploide, tá? Após a formação do zigoto, vai acontecer ainda várias divisões mitóticas, tá? Que vai formar, então, o esporófito, que é essa parte aqui, 2N, tá? Lembrando que aqui, ó, esse processo vai acontecer aqui no ápice, tá? No pé, vamos dizer aqui, ó, que vai sair. Então, no ápice do gametófito, a gente vai ter, então, o desenvolvimento. Então, esse esporófito, ele vai se desenvolver no gametófito feminino. Esse esporófito, ele é 2N, diploide. Então, ele vai desenvolver a haste, a cápsula, que é o esporângio. Dentro desse esporângio, também diploide, vai acontecer meiose, onde vai ser formado os esporos, tá? Os esporos, eles vão ser eliminados, tá? E são dispersados aí no solo. Quando eles são liberados e dispersados no solo, eles vão germinar e vai brotar aí um novo gametófito, seja ele masculino ou feminino, tá? Então, aqui pra gente recapitular. Alternância de gerações. Eu tive a fase do gametófito, que é a fase dominante, né? No processo que, após o processo de fecundação, eu tenho o esporófito, tá? Depois que eu liberei esses esporos no ambiente, esse esporófito morre. Então, aqui se desprende. E aí eu fico apenas com o gametófito, certo? Deu para entender? Então, vamos para as pteridófitas, tá ok? A gente tem que acelerar um pouco, porque a nossa aula é um pouco curta, né? E o assunto é grande, né? Então, as pteridófitas, elas surgiram a partir das briófitas. Lembram lá do cladograma que a gente viu, né?
E a evolução das briófitas para as pteridófitas é a presença dos vasos condutores de seiva, né? Que a partir de agora vai estar presente em todos os grupos, tá? Então, nas briófitas, a gente não tinha, né, vasos condutores. Agora, a partir das pteridófitas, a gente já tem. E eles são, né, tecidos condutores, né? Até trouxe aqui uma imagem microscópica para a gente observar o xilema e o floema, tá? O xilema ou lenho, ele é responsável pela condução de água e sais minerais, que é a seiva bruta, tá? Da raiz até o ápice da planta, tá? Ele é constituído por células mortas, impregnadas por lignina e reforçadas com celulose, tá? Então, ele sai da raiz e leva para as plantas. Então, ele conduz seiva bruta. O floema, ele conduz seiva elaborada, tá? Então, floema ou líber é responsável pela condução da seiva elaborada, que são os compostos orgânicos produzidos no processo de fotossíntese, tá? Então, ele vem das folhas, né? E vai ser distribuídos ao longo do corpo. Então, ele parte da raiz e desce pelo caule até chegar na raiz, levando os compostos orgânicos, tá? Então, o xilema da raiz para o ápice e o floema do ápice para a raiz. Xilema conduz seiva bruta e floema conduz seiva elaborada, tá? Isso é o básico que a gente precisa saber, né? O mínimo que a gente precisa saber referente aí de xilema e floema, tá? Que isso vai estar presente aí em todos os grupos a partir de agora. Mas eu deixo uma dica, porque existem muitos nomes, muitas células aqui que compõem esses tecidos que às vezes é interessante a gente saber o nome. Então, deixo para vocês darem aí uma pesquisada, tá? Sobre esse xilema e floema, tá? Aprimorar o conhecimento de vocês, ok? Então, além, né, do xilema e floema, né, a gente tem outras características, né? Então, esse xilema e floema, ele também contribui para um porte, o quê? Mais elevado, tá? Quando comparada com as briófitas, tá? Por elas já possuírem aí uma estrutura de sustentação. Ó, também são criptógamas, não possuem sementes. Então, uma característica comum com as briófitas, elas são criptógamas, não possuem sementes, tá? Os gametas são escondidos. Os exemplos mais comuns que a gente tem dessas plantas são as samambaias, avencas e as cavalinhas, né? Muito utilizada aí para as ornamentações. Habitam ambientes terrestres úmidos e sombreados, algumas podem ser epífitas ou aquáticas, né? Como as samambaias, né? As samambaias, elas são consideradas aí epífitas, tá? E como desculpa, gente. Perdi aqui que eu ia falar. Também habitam ambientes terrestres úmidos e sombreados. Isso eu já falei, né? Algumas podem ser epífitas ou aquáticas. Lembrei. Epífitas são o quê? Que elas vivem sobre outras plantas, né? Sem causar nenhum tipo de prejuízo para a planta. Isso a gente viu lá nas relações ecológicas. Aqui, nesse grupo, ocorre a alternância de gerações também, na reprodução sexuada, sendo o esporófito, ó, o esporófito
a fase dominante, a geração duradoura. Então, nas briófitas, a fase dominante era o gametófito, né? E a gente tinha a perda do esporófito após a produção dos esporos. Aqui agora é o contrário, né? A gente não tem a fase gametófita dominante, e sim a fase esporófito, tá? A água é essencial também, pois os gametas dependem dela para se movimentar. Então, assim como as briófitas, elas possuem a mesma capacidade de se desenvolverem, né, a partir de água, né, que é completamente dependente aí para a reprodução. Então, aqui os grupos, elas podem ser classificadas em 4 filos, né? As briófitas em 3, as pteridófitas em 4. As mais importantes, então, são essas, né? Cavalinha, samambaias e avencas, que é utilizada, então, como grupo exemplo, tá? Então, aqui eu tenho a cavalinha, a samambaia e aqui as avencas, só para a gente familiarizar, né, como são essas plantas. Como exemplo, eu falei para vocês, a gente vai pegar as samambaias, tá? Que até mesmo o ciclo de reprodução é em cima das samambaias. Estrutura corporal, né? Aqui tá vendo que é a estrutura de uma samambaia. Eu já vou ter, então, aqui a presença de raiz, caule e folha, tá? Então, a raiz é a que sustenta, né, fixa a planta e absorve água e sais minerais do solo. Em geral, essas raízes são subterrâneas, né, mas podem ter aí algumas aéreas, né, que crescem fora do solo. O caule, tá? É esse daqui, ó. Que nesse caso aqui é chamado de rizoma, tá? É a estrutura que está sustentando as folhas, tá vendo aqui? Faz o transporte, então, da seiva através dos tecidos condutores da planta, né? Como a gente tá vendo, na samambaia, porque é um exemplo de samambaia, né? Ele cresce, né, ou subterrâneo ou paralelo à superfície do solo. Quem tem samambaia em casa pode observar, tá? Então, esse caule, ele é chamado de rizoma nas samambaias, tá? Aqui, a folha, tá? Elas são laminares, né, com células ricas em cloroplastos, onde acontece a fotossíntese, né, que são produzidos aí os compostos orgânicos, principalmente os açúcares, tá? Atrás das plantas, vocês podem observar quando vocês forem na casa de vó, ou até mesmo se vocês tiverem samambaia em casa. Atrás dessa folha tem umas pintinhas marrom, né? Essas pintinhas marrom, elas são chamadas de soro, tá? Esse soro é onde vai formar os esporângios, aonde vão ter a produção de esporos, tá? Mas esses pontinhos pretos que a gente vê aí nas folhas, elas só aparecem no período de reprodução. Então, se você for lá agora e olhar a sua samambaia, ela estiver toda cheia de bolinha marrom, ela está no período de reprodução, tá? Então, é dentro desse soro que a gente tem aqui os esporângios, que esse esporângio sofre meiose e começa a produzir esporos. Quando eles estão maduros, esses esporos estão maduros, eles são liberados no ambiente. Aqui tem essa palavra, báculo, é a folha jovem, tá? Então, pela reprodução assexuada, a gente pode ter aí esse báculo e até mesmo com a dispersão desses esporos, a gente tem aqui o surgimento, né,
dessa folha jovem, tá? Então, quando ela tá bem enroladinha aí, se você for e ver uma folha bem enroladinha, é o báculo, tá? Que ele é uma folha jovem. Então, reprodução, pra gente acelerar, que a gente não vai conseguir ver todos, pelo que eu tô vendo aqui, né? Que já deu o horário. A reprodução também pode ser assexuada ou sexuada. Então, como a gente já falou, elas também necessitam da água para que a reprodução aconteça, tá? Dentro da reprodução assexuada, a gente tem o brotamento, né? Que é o desenvolvimento dos rizomas que formam os brotos em pontos espaçados, como a gente viu na imagem aí anterior, estolões ou estolhos, né? A partir desses pontos crescem folhas e raízes. Ocorre a seguir a fragmentação ou a decomposição do rizoma nos espaços entre os brotos, que formam plantas separadas, tá? Reprodução sexuada, que é o mais importante e é o que realmente cobra pra gente. Lembrando, alternância de gerações. Nesse grupo, a fase dominante é o esporófito. Né? Estamos vendo aqui, a única estrutura que a gente consegue observar numa samambaia é o esporófito. Tá vendo? A raiz, o rizoma e as folhas, tá? Então, aqui, a fase dominante que a gente não perde, né? Que ela sempre vai estar aqui, né? Então, a samambaia inteira é o esporófito, tá ok? Quando elas atingem a maturidade sexual, então elas desenvolvem os esporos, né? Que são aqueles pontinhos marrons que ficam atrás da folha, tá? Ela vai, então, que aquele soro é o esporângio diploide, ele sofre meiose, produz os esporos. Esses esporos são liberados, então, né, num ambiente favorável, né, um solo úmido, por exemplo, né, então, esse esporo caiu aí num solo úmido, que elas também precisam de um ambiente úmido, né, para se desenvolverem. Então, ele forma o prótalo, ele origina o prótalo, que é o gametófito. Nesse prótalo é onde eu tenho os dois gametas, o masculino e o feminino. Então aqui ela é hermafrodita, ela possui os dois sexos na mesma planta, tá? O gameta feminino e o gameta masculino. Quando esse gametófito, né, esse prótalo, ele estiver em situações que tornem ele úmido, tá? Porque ele precisa de água. Então, choveu, por exemplo, né? Eu vou ter aqui o gameta masculino, tá? Que é o anterídeo. E eu vou ter o gameta feminino, né? Que dentro do arquegônio vai ter a osfera. Então, eu tenho o anterídeo, que produz os anterosóides. O arquegônio produz a osfera. Então, tudo isso acontece no prótalo, tá? Então, aqui, o arquegônio, que possui... o anterosóide, que possui flagelo, choveu, né? Então, ele sentiu a presença de água. Esse anterosóide, ele vai nadar até o arquegônio, né? Ele entra aqui no arquegônio e encontra a osfera. Ocorre a fecundação, eu tenho o zigoto, que ele é diploide. Esse zigoto, ele vai se desenvolver, né? Originando, então, uma plantinha, um esporófito jovem, tá? Então, aqui, ó, tá vendo?
aqui eu ainda tenho o gametófito. Enquanto ele tá jovem, tá? Esse esporófito, então aqui começa a acontecer mitose para ele crescer e se desenvolver. Então, enquanto ele tá jovem, o gametófito ainda tá aqui. Quando ele se torna uma planta adulta, esse gametófito desaparece, tá? E a gente só observa, então, o esporófito. Então, ele começa, né, a se desenvolver, crescer pelo processo de mitose. Ele se torna uma planta adulta. Então, aqui eu tenho uma planta, uma pteridófita adulta. O ciclo, ele só vai recomeçar quando esse esporófito ele ficar maduro, ele chegar numa maturidade sexual e aparecer as pintinhas marrons atrás e começar a produzir novos esporos, tá? E é esse ciclo que acontece. Esse gametófito a gente nunca vê porque ele é bem pequenininho, deve ser aí cerca de 3 milímetros no máximo, tá? Então a gente vê a fase dominante esporófito e ao longo do ciclo reprodutivo a gente tem então a fase gametófito que vai desaparecer após, né, o desenvolvimento e o crescimento dessa nova planta. Então aqui fica evidente, né, as diferenças de reprodução entre as pteridófitas e as briófitas, né? Nas briófitas, a fase dominante é o gametófito haploide, né? E aqui nas pteridófitas, a fase dominante é o esporófito. Então, a fase dominante é o esporófito. Aqui, esporófito. Diploide, 2N, né? Mas lembrando, os dois grupos dependem da água na reprodução para que os gametas eles se encontrem, tá? Eu tinha organizado aqui, até acredito sim, né, as gimnospermas, mas eu não vou estender porque a gente já tá com quase 40 minutos de aula. Se eu vou falar gimnosperma, a gente vai passar mais de 1 hora, então eu não posso estender porque o máximo é 30 minutos e a gente já passou do limite, tá? Então eu encerro aqui a aula de hoje. Na próxima aula a gente vê gimnospermas e angiospermas. Vamos ver se a gente consegue terminar angiospermas, porque angiosperma é um grupo extenso, né? E talvez a gente não consiga ver ele todinho, tá? Mas é isso, vou deixar uma lista de exercício para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bons estudos, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.